Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Caro Padre Zenilson, não me canso de lhe agradecer pelo seu gesto de acolhida, por todo o seu trabalho e seu ministério aqui à frente da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Igualmente quero saudar aos padres do seminário, Padre Erandi, Padre Aloísio, Padre Walter. Saúdo também o chanceler da nossa diocese, Padre Renan, o Padre Heleno, o Padre Gilson Magno, que nessa semana ministra para a Faculdade de Teologia o curso de Ascética e Mística, de Teologia Espiritual. Muito agradecido. Eu penso que doravante nós vamos contar com a sua presença anualmente na Faculdade de Teologia. Saúdo também a Padre Francisco, agradecendo a ele pelo dom que me ofereceu hoje à tarde, tão singelo, mas tão cheio de carinho. Também saúdo os diáconos, agradeço aos seminaristas por estarem rezando conosco e abrilhantando a liturgia das horas. Mas quero agradecer também a cada um de vocês pela presença fraterna e, sobretudo, orante. Hoje nós vamos entrar no tema da remissão dos pecados. Quão importante é o nosso credo, a nossa profissão de fé. Dizia-lhes quarta-feira passada, somos profissionais da fé, não no sentido do profissionalismo, mas no aspecto de que fazemos da nossa vida uma oração. Fazemos com que a nossa vida tenha uma profissão de fé. O justo vive pela fé. Poderíamos dizer que vivemos do nosso trabalho. Não, vivemos da nossa fé, porque sem ela o nosso trabalho também não teria sentido algum em nossa vida, em toda a nossa existência. Fazer a profissão de fé é mais do que um juramento público. Fazer dominicalmente a profissão de fé é se comprometer com o Deus em quem nós confiamos. E é por isso que nós temos fé, porque somente ela dá sentido à vida, dá razões ao nosso dia. Nós sabemos em quem esperar. O contrário da esperança é o desespero. E vivemos num mundo de pessoas desesperadas, que não têm esperança, não em dias melhores. Não têm esperança porque não têm fé. Não têm esperança porque não amam. As três virtudes teologais são interligadas uma à outra: fé, esperança e caridade. Quando nós professamos o símbolo apostólico, quando nós rezamos o nosso credo, primeiro afirmamos que cremos na Igreja, para depois dizer que nós cremos também na remissão dos pecados. Porque a remissão dos pecados acontece pela cruz, pela morte e ressurreição, mas também pela mediação da Igreja. Sem a Igreja, a cruz perderia, entre aspas, a sua atualidade, a sua eficácia redentora. E por isso nós cremos na Igreja. Primeiro afirmamos
Creio na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vejam, nós cantamos durante a Quaresma este hino. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. O tempo de conversão, o tempo de mudança é em vista da nossa salvação. Ninguém muda somente por mudar, a não ser o vaidoso, aquele que se vangloria das mudanças aparentes. Nós mudamos, nós nos convertemos e temos todo o tempo, esperamos que tenhamos o tempo de conversão em vista da salvação, em vista daquele dia em que definitivamente não apenas passaremos desta vida para outra, mas na outra vida nós esperamos alcançar, pela nossa fé, mas também pela misericórdia de um Deus que morre na cruz para nos redimir, a salvação. Foi assim que nós rezamos, salmodiando o hino da carta de São Paulo aos Colossenses. Se dizia: Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de ter em tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Antes, na terceira estrofe, se dizia: do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda a criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. E por fim, a última estrofe: aprouve-lhe também por meio dele reconciliar consigo mesmo as criaturas, ou seja, por meio de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com Deus, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. De fato, queridos irmãos e irmãs, vale mais a redenção do gênero humano, de toda a humanidade, do que a criação inteira. Porque o que seria da criação, de tudo aquilo que por Deus foi criado, se em Cristo, na sua cruz, nós não tivéssemos sido reconciliados? O mistério da redenção é exatamente o que provocou a morte de Cristo. Na cruz, nós fomos reconciliados. Na cruz, nós fomos redimidos. Recordo-me quando, nas minhas peregrinações pelas longínquas comunidades rurais da minha antiga diocese, uma senhora, bem velhinha, tocou no meu braço e me disse: Senhor Bispo, eu tenho uma dúvida. Talvez fosse, e de fato foi, a única ocasião em que o bispo teria ido naquela comunidade da zona rural, tão longe. E ela me perguntou assim: por que nós rezamos no Glória? Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo. Por que só vós sois o Santo, só vós o Cristo sois o Santo? E nós temos Santo Antônio, São José, São Francisco. A pergunta daquela velhinha foi muito pertinente.
Com muita calma, muita tranquilidade, eu lhe respondi: Deus é santíssimo. E por isso, depois da missa, nós cantamos, depois do prefácio eucarístico, nós cantamos o santo. 3 vezes santo é Deus. Deus é 3 vezes santo. Deus é santíssimo. Por isso Ele é a fonte de toda a santidade. Por isso é o Espírito Santo que foi dado por Jesus Cristo na cruz. Ele nos santifica. O Espírito Santo é o santificador. Voltemos ao credo, mas com a pergunta tão cheia de sabedoria daquela velhinha, daquela senhora idosa. De fato, como nós poderíamos nos apresentar diante de Deus, aquele que é santíssimo, que é 3 vezes santo, como nós haveríamos de nos apresentar a Deus na eternidade, com os nossos pecados, com a nossa memória, que não deixa nos esquecer absolutamente nada. Quem nunca esqueceu o que fez de errado? O remorso, o arrependimento, a consciência não deixa. Como nós poderíamos nos apresentar assim diante de Deus? Por isso Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, reconciliou-nos com Deus, isto é, nos devolveu a amizade de Deus, e devolvendo-nos a amizade com Deus, nos permite também que nós tenhamos a possibilidade de, uma vez redimidos pelo seu sangue, nos apresentarmos todos diante de Deus. É um mistério lindíssimo, profundo. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que sem a remissão dos pecados, nós não teríamos a esperança de ter a vida eterna, porque nós mesmos, pelas nossas imperfeições, fraquezas e pecados, criaríamos um grande bloqueio, um grande muro nos impedindo de contemplar a santidade de nosso Deus. Quem quiser anotar e pesquisar depois, é o número 976 do Catecismo da Igreja Católica. Mas o que realmente provocou a morte de Cristo? Deus fez recair sobre ele todos os nossos pecados? Sim, o profeta Isaías, lá no final do seu livro, ao narrar o servo sofredor, tudo aquilo que nós vamos reviver na paixão de Cristo durante a Semana Santa, o profeta Isaías, 8 séculos antes, já profetizava de que morte Cristo iria sofrer. E não apenas isso, ele haveria de carregar sobre si, sobre seus ombros, por esta cruz, os pecados da humanidade inteira. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 3, São Paulo afirma: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não foi apenas um crime, não foi de forma alguma um assassinato. Ele nos deu, ele ofereceu livremente a sua vida a Deus. Segundo as Escrituras, que significa segundo o projeto de Deus, um desígnio de amor e redenção. É uma das orações eucarísticas mais lindas.
me parece que a oração eucarística pela reconciliação, que diz, segundo o desígnio de amor e redenção, reconciliar todas as criaturas em seu sangue. Esse prefácio eucarístico da missa, essa oração que o padre reza nas missas, é tirado da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O mistério da redenção no Novo Testamento é um mistério de amor, queridos irmãos. O homem, o ser humano, a mulher, criados livres, se fecham pelo pecado ao amor de Deus. Prejudicam a si mesmo e não a Deus. Quando a gente se afasta de Deus, quando nós recusamos Deus em nossa vida, Deus é Deus, está nas alturas, mas Deus se sente ofendido, como o pai que vê o filho colocar a sua alma em perigo, como a mãe que diz ao seu filho ainda criança, ainda pequeno, não faça isso que você vai cair, e o filho vai e cai. Em seu amor sempre fiel, em sua misericórdia sem limites, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A iniciativa é do Pai, é Ele que ama primeiro, é Ele que sofre primeiro, é Ele que tem uma paixão, um Deus apaixonado, como diz aquela canção tão bonita, um Deus apaixonado busca a mim e a ti. Essa é a paixão de Cristo na cruz, uma paixão de amor. E por isso que nesse mistério da remissão dos pecados, outra coisa nós não contemplamos, senão o mistério do amor de Deus. Queridos irmãos, não havia nenhuma necessidade da paixão de Cristo, diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Seria possível que Deus salvasse a humanidade através de outro meio que não fosse a cruz. Mas Tomás de Aquino, baseando-se em Santo Agostinho, diz: o modo redentor pela paixão foi o mais convincente. Como não crer, olhando para a cruz, que Deus nos ama? Como não crer que a cruz é um ato de amor, de quem entrega a própria vida, e por isso nós cantamos na Sexta-feira da Paixão: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Não é a vida de um cidadão qualquer, por mais digno que seja. Não é apenas a vida de um inocente, é a vida de um Deus. É Deus que, para morrer na cruz, que para se sacrificar por nós, se faz homem, exatamente para o sacrifício, para oferecer o seu sangue divino. Pela paixão de Cristo, nós somos libertados não apenas do pecado, comum a toda a natureza humana, mas fomos libertados também da culpa e da pena. Pois Ele pagou por nós o preço, nós que participamos da sua paixão e morte pela fé. E por isso o sacerdote, nunca esqueçam disso, de joelhos, em cada Santa Missa, quando o sacerdote erguer o cálice com o sangue de Cristo e proclamar: o sangue derramado por vós e por todos em remissão dos pecados. Novamente na Santa Missa, pelo sacrifício incruento,
o Cristo derrama o seu sangue para nos redimir de todo o pecado, de toda a culpa e de toda a pena, continua Santo Tomás de Aquino. E assim, queridos irmãos, pela paixão de Cristo, nos foi aberta a porta do reino dos céus. De fato, é a paixão de Cristo que causa a remissão dos pecados como uma redenção. A remissão para a redenção. Porque Ele é a nossa cabeça. Pela sua paixão, que suportou com obediência, libertou-nos como membros seus do pecado. A paixão de Cristo é sacrifício. A paixão de Cristo é oferta livre para a nossa reconciliação com Deus. 2 jardins da Sagrada Escritura, o do livro do Gênesis e o dos Evangelhos, são unidos. No jardim do Éden, o ser humano pecou. No jardim do Getsemane, o ser humano foi reconciliado por Cristo, foi redimido. O crucifixo, portanto, não representa sofrimento, significa o sacrifício de um Deus que no Natal veio para nos salvar, mas que na cruz nos redimiu, nos reconciliou com Deus. Quanta coisa bonita em nosso credo, quanta coisa linda em nossa profissão de fé. E mais bonito, mais lindo ainda, é quando alguém faz da sua vida um ato de fé, realiza todos os dias a sua profissão de fé, na certeza, na esperança de que pelo preciosíssimo sangue de Cristo, nossa culpa do pecado original foi perdoada, nossos pecados foram redimidos, para que nós diariamente busquemos a conversão, não viver no pecado. Essa é a ofensa à cruz de Cristo. Essa é a ofensa quando nós pecamos. A ofensa maior à bondade e ao coração sacratíssimo de Cristo é quando nós desprezamos o seu amor. Ele que tanto nos amou, Ele que na cruz demonstrou o seu amor para nos reconciliar, para nos redimir, nós não podemos desprezar tão grande amor. Desprezar o amor é ofender o próprio amor. Que seja mais esta catequese, mais esta semana da Quaresma, a oportunidade que Deus está nos dando para a nossa conversão em vista do dia da salvação. Seja esta Quaresma a oportunidade feliz que nós estamos tendo de aproveitar da misericórdia de Deus na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Afinal, quantas quaresmas ainda teremos? Agora há pouco assistia um noticiário italiano que dizia: nas últimas 48 horas, na Itália, 196 pessoas morreram do coronavírus. Em 48 horas, 196 pessoas. Tudo fechado: comércio, banco, escolas, universidades. Não pensam mais no dinheiro, não pensam mais no lucro, pensam em sobreviver. Nós temos tudo e pensamos não apenas em sobreviver, mas viver eternamente. E devemos sempre pensar: mas afinal, quantas quaresmas eu ainda tenho na minha vida? Quantas oportunidades de conversão em vista do dia da salvação? O bonito
nessa história triste da Itália é que os sacerdotes estão indo às ruas, alguns com o Santíssimo Sacramento, outros com o rosário, alguns outros na frente das igrejas, já que as igrejas estão fechadas por determinação do governo, para rezar, para pedir a Deus misericórdia. E é isso que nós fazemos neste final de tarde, pedindo a Deus misericórdia para o nosso Brasil e para o mundo inteiro. Amém.